Boa noite, meus amados do Facebook e também do YouTube. Chegou o momento mais esperado das nossas vidas, das vidas daqueles que amam a Cristo e tem como seu evangelho o seu manual para a sua vida. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, né? Eu daqui, você daí, você compartilha com outra pessoa, forma outro ponto e assim está formado a igreja de Cristo, né? Tendo comunhão com Ele na sua palavra. Então chegou mais esse momento de uma ministração. Vou pedir para você se inscrever lá no meu canal Ed em Nova Aliança no YouTube, né? E dê um like também nesse canal no YouTube, nessa página no Facebook, nesse canal no Facebook, para que esse canal ele venha circular por outras redes sociais, amém? Assim, libertando pessoas que vivem algemadas dentro dessas redes sociais, amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos. O tema da nossa ministração hoje é sairmos a Ele fora do arraial. E se Ele é Jesus, é Cristo, o Cristo, né? E se Ele é o Cristo ressuscitado, saiamos fora a Ele, fora do arraial. Amém, meus amados? Então essa ministração vai nos trazer bastante crescimento em graça, né? E fortificação para nossas vidas. E assim nós vivemos livres dos lobos, sem conseguir nos enganar. Eu vou pedir para iniciar a nossa homilia, para você abrir sua Bíblia no livro dos Hebreus, aos Hebreus, né? Capítulo 13. Abra aí a sua Bíblia no livro dos Hebreus, capítulo 13. Então sejam todos bem-vindos, agradeço a todos aqueles que têm se inscrito lá no meu canal. Isso me lisonjeia muito, porque eu vejo que não estou aqui pregando só para mim mesmo, né? Então eu vejo que nós temos pessoas reunidas para ministrar junto conosco, né? Recebemos esta palavra juntos, não é eu sozinho. Então, obrigado àqueles que têm se inscrito e àqueles que vão se inscrever da agora em diante, né? Indique esse canal para um amigo seu, amiga, para que assim todos venhamos participar da graça de Cristo. Amém? Hebreus capítulo 13, o versículo do 11 ao 13. Vamos iniciar a nossa homilia do 11 ao 13, versículo 11. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido dentro do santo dos santos, né? Eu vou repetir. Pois aqueles animais, né? Aqueles animais que eram sacrificados na lei. Pois aqueles animais cujo sangue, que os animais não era sacrificado dentro do templo. Esses animais era obrigado a ser sacrificado fora do templo. O templo, ele traz uma referência do arraial dos judeus, da congregação judaica, né? Que eles congregavam. Então, vem de trás, começou com o tabernáculo, todo mundo conhece isto, né? Começou com o tabernáculo e foi crescendo, e tem esse conto do arraial, porque a turma se agrupava para ver alguém falando da Torá, né? Que na época não tinha evangelho ainda. Bem, vamos continuar aqui. Cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, né? Como oblação pelo pecado. Meus amados, são tantas as coisas
que esse leque vai abrindo, né? Nós começamos num leque e o leque vai abrindo. Se nós chegarmos a abrir, se nós formos abrir esse leque todo, nós vamos varar a noite aqui, entendeu? Então, eu só estou dando a introdução para que seu raciocínio comece a trabalhar e você mesmo chegue à conclusão que você precisa. Amém? Então está aqui, o animal era matado fora do templo e trazido sangue para dentro do Santo dos Santos, onde se fazia consagração. Isso no Velha Aliança, quando o sangue verdadeiro ainda não tinha sido oferecido, mas o sangue foi oferecido. Então não existe essa consagração, essas sombras, porque não era verdade. O que se consagrava, o que se santificava com sangue de animais, não era uma verdade, era uma sombra da verdade que ia chegar. Amém? Entendemos? Entendidos? Bem, nós paramos. Como obração pelo pecado, tem o corpo queimado, né? Esses animais têm o corpo queimado fora do acampamento. Fora do acampamento, onde ele se reunia para ouvir a Torá. 12. Por isso foi também Jesus, o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro. O verdadeiro Cordeiro não foi crucificado dentro do templo. Então, meus amados, se esse verdadeiro Cordeiro foi crucificado fora de um templo, fora de, vou traduzir, né, para os dias de hoje, fora de uma chamada igreja, como? Aí já vem uma pergunta, como que a igreja quer ter esse encontro com Jesus, com Cristo ressuscitado, se ele não está lá naquele templo, não está no arraial, não está no acampamento, foi fora que ele foi levado. Então, se ele foi levado fora, a igreja tem que ir para onde? Tem que ir para fora. E não ficar dentro do local chamado igreja, chamado templo, chamado arraial. Entendeu, meus amados? O sangue sofreu, o povo pelo seu próprio sangue, né? No versículo 12. Por isso foi que também Jesus, né, o Cordeiro verdadeiro, para santificar o povo, né, pelo seu próprio pecado, com o seu próprio sangue, né, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Aí vem o 13, que é uma bomba. Então, meus amados, se o Cordeiro verdadeiro, aquele sangue verdadeiro que purifica verdadeiramente, que santifica verdadeiramente, se aquele Cordeiro foi levado fora, aquele sangue foi para fora, aquele sangue do verdadeiro Cordeiro, dos falsos cordeiros, né, que eram os animais que sacrificavam, o sangue voltava para dentro do agrupamento, para dentro do arraial, mas o sangue do verdadeiro Cordeiro, que foi crucificado fora do arraial, esse sangue não voltou para dentro do arraial. E o que é que diz a palavra aqui? No versículo 13: saiamos, vamos sair
pois ele saiamos, pois, a Cristo fora do arraial, fora do agrupamento judaico, fora da sinagoga judaica, fora dos ensinamentos judaicos, fora das doutrinas judaicas. Mas o que nós vemos hoje é uma igreja totalmente aliada às doutrinas, os costumes judaicos, é castiçal judaico, é aquela estola judaica, como é que chama o golzinho que eles põem na cabeça? Agora me falha a memória, né? Mesa das propiciações, tudo costume, todos os costumes judaicos do que o Evangelho está dizendo aqui, saia fora disso aí. Hoje nós vemos as igrejas dentro, trazendo, né, todos os costumes judaicos, da qual o Evangelho de Cristo está dizendo para nós deixarmos lá. Não se agrupar com eles. Isso é que o Evangelho está nos ensinando. Você não se agrupe com eles. Saiam fora deles. Eu vou traduzir mais em outra língua. Quando eu falo para você que o leque é grande, se eu tentar abrir esse leque aqui, nós vamos amanhecer o dia e vamos tirar para outra noite. Porque o leque é grande. Então, meus amados, o que é que Cristo está falando aqui pelo seu Evangelho, avisando a igreja? Com isso aqui, para sair fora desse arraial. Se vocês ficarem aí dentro desse arraial, vocês vão ser condenados junto com eles. Porque o povo judeu foram condenados e foram julgados no ano 70. Eles foram condenados centenas de anos antes desse sangue do verdadeiro Cordeiro chegar. Mas o verdadeiro Cordeiro está dizendo, vocês saiam fora de junto desse povo, porque esse povo vão ser condenados. A justiça vai chegar para esse povo, eles vão ser condenados, eles vão ser ajuizados. A sentença deles vão chegar. E se vocês estiverem no meio deles, com o costume deles, fazendo o que eles fazem, vocês vão ser condenados também. É o que o Evangelho me mostra aqui, né? É que eu expliquei para você, o leque vai se abrindo. O leque vai se abrindo. Então, é isso que nós estamos entendendo até o versículo 13, né? Nós vamos ler até o 13 só. Só o 13 nós vamos ler. Saiamos, pois a ele, esse ele é o Cristo ressuscitado, onde ele ia ser crucificado. Saiam fora daí. Saiam fora. Aí vocês não vão alcançar nada. Se vocês tiverem de alcançar alguma coisa, vocês vão alcançar aonde eu estou. E eu não estou aí, ó. Eu não estou lá dentro. Eu não fui crucificado lá dentro para o meu sangue lavar aquele povo lá. Eu estou fora. Vocês querem ser santificados? Vocês querem ser consagrados verdadeiramente? Me acompanha. Saia fora do arraial. A igreja está aí, no arraial judaico, praticando todas as legalidades que os judeus praticavam e praticam até hoje, né? E sempre é o que eu digo, e querem ser cristão, dessa forma. Dessa forma a igreja não é cristã. Dessa forma a igreja é judaísmo, né? Então, foi o que Jesus falou, saia fora do arraial, desse aprisco aí,
E você sai fora desse aprisco. O Evangelho está avisando aqui, saia. Ele só está dizendo, ó, pelo amor de Deus, saia daí de dentro. Vocês vão se perder se ficar aí dentro. Mas a igreja não entendeu. Ele sai até, tem até quem saia daqui do Brasil e vai se juntar nesses apriscos lá em Israel. É dessa forma, meus amados. Né? E o Evangelho está aí, está sendo pregado, o Evangelho está gritando. Abra sua Bíblia no livro de João. Livro de João. João no capítulo 10. Capítulo 10, no versículo 16. Porque no que nós vimos hoje aí, não é a igreja de Cristo. É uma igreja judaizada, né? Nos apriscos judaicos, a igreja que está se alimentando no aprisco judaico. E o nosso chamado não é para se alimentar em aprisco judaico. O nosso chamado é para se alimentar no aprisco de Cristo. Amém? João 10, 16. Ainda o próprio Jesus dizendo nos seus dias que teve aqui na terra, né? E Jesus, ele veio para o aprisco judaico, mas ele está dizendo aqui, ó, ainda, no 16, ainda tenho outras ovelhas. Então, Jesus era o cordeiro, ele veio para o povo judeu, que era considerado como ovelha, né, por conta do cordeiro, mas ele já está dizendo aqui, ó, eu tenho outras ovelhas eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco, não do aprisco judaico, da qual a igreja hoje está, é uma réplica do judaísmo. Então, dizendo, eu tenho outro aprisco, mas não é judaico. Eu tenho outras ovelhas para cuidar. Acabou não. Tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preste atenção. A mim, a Cristo, a mim, me convém a Ele, né? A Ele, a Cristo, me convém a Cristo, né? Conduzi-las. Não é um pastor, não é um homem que tem que conduzir a igreja de Cristo. Não é um homem, ele está dizendo, é ele que tem que conduzir essas ovelhas. É ele, meus amados. O pastor da igreja de Cristo é Cristo, não é homem. E a igreja sai a encontros de homens para ser o intercessor. Mas a palavra está bem clara aqui, que o nosso intercessor, entre o homem e Deus, o intercessor é Cristo. Não é homem. Outras ovelhas não deste aprisco a mim, a Cristo, me convém a Ele, Ele que convém, é Ele que vai cuidar dessas outras ovelhas. A mim me convém conduzi-las. É a Ele, é Cristo. É Ele o nosso pastor. Quando nós falamos, nós da graça, quando nós afirmamos, temos a ousadia, que nós não temos homens como pastor, é porque o Evangelho nos dá esse resplandecimento, né? De dizer que é Cristo o nosso pastor. Por isso que o povo da igreja, o povo da graça, né? Por isso que o povo da graça são um povo sábio, um povo de uma vida de sucesso, um povo que cresce forte, um povo que não tem demônio. Porque quem é o pastor dele, do povo da graça? O Cristo. Mas quem é o pastor dos outros, do sistema religioso? É um homem. É um homem. A mim convém conduzi-las.
a igreja ouvirão a minha voz. Não é a voz de um homem, é a voz do pastor Cristo. Não é a voz do pastor Chifronildo, não. A minha igreja, é o que ele está dizendo aqui, esse outro aprisco é eu que vou conduzi-las, elas vão me ouvir. Não vai ouvir homem. Nós da graça, nós não ouvimos homens. Nós ouvimos o Cristo ressuscitado quando ele fala conosco aqui, né? A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Quantos rebanhos, meus amados, você tem ideia de quantos rebanhos existe por esse mundo afora? É milhões de rebanho, é trilhões, porque tem um rebanho, porque cada igreja tem 2, 3 pastores. Então são milhões de rebanho e trilhões de pastor. Mas ele está dizendo aqui, ó, eles ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho, um rebanho. Cadê os pastores de plantão? Cadê os teólogos de plantão? Por isso que eu peço para você compartilhar esse vídeo, para que outras pessoas cheguem a esse conhecimento, para que a igreja ela vinha bater de frente com esse vídeo e ela saber, ter consciência de quem é o pastor dela. Que o pastor dela não é homem, é o Cristo ressuscitado. Haverá um só rebanho e um só pastor. Meus amados, será que eu tenho que gritar aqui? Um rebanho, um pastor. Sendo que cada chamada igreja dessas aí, tem vários pastores. Chega na hora do culto, o dito altar fica igual o urubu numa carniça. Cheio de gente lá, tudo pastor. Vai do grau de 1, acho que o 15º por aí. Tudo pastor. Mas aqui está dizendo, ó, é um rebanho só, um pastor só. Amém, meus amados? É um só nós paramos e um só pastor. E vou ler o 17, vou ler até o 18, vai. Por isso o Pai me ama, porque eu, Cristo, eu dou a minha vida para reassumir, assumir. A igreja estava perdida. A igreja estava perdida na mão de homens, com os seus sacerdotes. A igreja estava perdida. E a palavra está dizendo aqui, ó, eu dou a minha vida para reassumi-la. Amém, meus amados? 18, ninguém tira de mim, ninguém. Mas o que se diz dentro das igrejas? Que Satanás tira. Satanás tira a igreja das mãos de Cristo. A palavra, o Evangelho diz que não. Mas quando você mostra uma palavra dessa para esses crentes aí, eles dizem, não, isso aí é palavra de Satanás. É Satanás que está falando com você. Mas eu estou lendo só. Né? Reassumir, 18, ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente, a dor
também para revê-la. Não, pera, eu pulei aqui uma linha. Espontaneamente eu dou, tenho autoridade. Quem é que tem autoridade? É Cristo ou é um homem? Aqui está mostrando que é Cristo que tem autoridade. Mas infelizmente esses homens querem sentar no trono de Deus e dizendo que tem autoridade sobre a igreja. A igreja tem que fazer o que eles mandam, o que eles querem. Espontaneamente tem autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de quem? De meu Pai. De meu Pai. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, versículo do 5 ao 9. Versículo 5. Interpelaram os fariseus. Os fariseus. Tem crente aí que até defende os fariseus. É triste, meus amados, a situação do sistema religioso. Interpelaram os fariseus e os escribas. Duas raças de judeu, que era judeu aqui, viu? Que Jesus falava muito mal deles, muito mal representado por Jesus de Nazaré. E os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição. Então você vê crente aí que está no aprisco judaico, né? Na tradição judaica. É castiçal, já falei tudo aqui, é castiçal, que suco para tomar, é pão para comer, é lavagem com água, é consagração de objeto. Tudo isso existia aqui no arraial judaico. Cristo mudou tudo isso aqui. E hoje nós vemos tudo isso aqui no arraial que se chama de Cristo, diz que são de Cristo. No arraial judaico, dizendo que são de Cristo. Eu não consigo entender. Infelizmente, por mais que eu me esforce, eu não consigo entender como com a pessoa praticando os costumes judaicos, tudo que se praticava no arraial judaico, eles praticam no arraial deles e diz que são cristãos. Nós estávamos olhando aonde? De Marcos, do capítulo, versículo 5, né? Está aqui. Versículo 6, não, terminamos no 5 não. De conformidade com a tradição. É o que nós vemos dentro dessas igrejas aí. Nós não vemos doutrinas de Cristo dentro dessas chamadas igrejas. Nós vemos dentro dessas chamadas igrejas tradição judaica, costume judaico, doutrina judaica. De Cristo nada. Nada. Tradição dos anciões, né? Tradição dos anciões. Tem igreja aí que eles dizem que não tem nem pastor. Eles dizem que são anciões. É mole a coisa dessa? Se não me engano, a igreja Testemunho de Jeová. Eles não têm pastor. Eles dizem que não tem pastor. No lugar do pastor que é ancião. E aqui a coesão, esse povo aí não estão nas doutrinas de Cristo, eles estão na tradição dos anciões. Mas come com as mãos por lavar,
Você conhece alguma igreja que se for tomar um copo d'água tem que lavar a mão primeiro? Eu conheço. 6. Respondeu-lhe: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Olha que palavra bonita. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, oh glória, aleluia, Senhor da glória. Responderam: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, quando se fala em coração, está falando de entendimento. Não é coração, de carne, puf. Não, é de entendimento. Então o que ele está dizendo aqui? O entendimento deles está longe de mim. Tão longe deles saber quem sou eu. Está longe deles saber o que é que eu vim fazer nessa terra. Está longe deles saber o que vai ser da vida deles depois que eu partir. Está longe deles. Né? Honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 7. Vamos ler até o 9. Em vão me adora. Como é que se adora em vão? Poxa, como em vão me adora? Outro, não tem um entendimento. Ensinando doutrinas que são preceito de quê? Do Cristo ressuscitado, do Espírito Santo ou de quem? Preceito de homens. Tudo que se faz dentro dessas igrejas aí são preceitos de homens. Você percebe que não tem nada da doutrina cristã. Tem do judaísmo, tem do aprisco judaico. É o que nós vemos aí. Nós não vemos igreja. Hoje, com esses olhos iluminados, eu não vejo igreja. Eu vejo aprisco judaico. Preceitos de homens negligenciando o mandamento. Ou está no singular. Um só. Negligência o mandamento de Deus. Você vê que a palavra aqui está mostrando, mesmo sendo Marcos, esse livro não é Novo Testamento, é Velho Testamento, que está falando de Jesus de Nazaré nos dias da sua vida, e nos dias de Jesus de Nazaré era a lei que dizia, né? Era a lei que mandava. Então, você vê, mas quando você aplica o entendimento aqui, você tira aqui joias, você tira aqui pérola disso aqui. Você tira, né? Para negligenciando o mandamento de Deus, guardais, olha o que Deus está falando, o que a palavra está dizendo, guardais a tradição dos homens. Aqui não está dizendo guardais o mandamento ou o mandamento de Deus, não. Guardais a tradição dos homens. O que é uma tradição? Guardar sábado? Uma tradição. É uma tradição. Jejum? Uma tradição. Dízimo? Uma tradição. Versículo 9. Disse-lhe ainda, jeitosamente, ele fez aquele jeitinho carinhoso, disse ainda jeitosamente, rejeitais o preceito, rejeitais, você vê, o mandamento, você leu junto comigo, está no singular, é não são os mandamentos, são um só, né? O mandamento de Deus. E aqui no versículo 9 está dizendo, rejeitais, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus. Rejeitais o preceito de Deus. Para guardais as vossas próprias tradições. Guardar sábado, não comer carne de porco, né?
e assim vai nessa lista. A lista é grande. Guardais a vossas próprias tradições. 10, vou ler o 10 para deixar só aqui. 10. Pois Moisés, agora entrou o dono do aprisco. Moisés disse: honra a teu pai e tua mãe. Não foi Deus que falou, foi quem? Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. É mandamento de Deus ou de Moisés? De Moisés. Bem, vamos. Porque tudo isso aqui, meus amados, nós já lemos aqui, essas tradições de humana, de homens, você só vê dentro dessas igrejas por aí. Todas que isso aqui tinha no judaísmo, aqui no aprisco judaico tinha tudo isso aqui. Nós estamos lendo Marcos. Marcos é aprisco judaico ainda. Não é Novo Testamento, é aprisco judaico. Então tudo que está aqui no aprisco judaico está onde? Dentro da chamada Igreja de Cristo. Da chamada de Igreja de Cristo. Meus amados, quando que a Igreja de Cristo ela vai sair fora do arraial para ter um encontro com Deus? Porque se você está no tudo, se é que você entendeu o que eu estou lendo aqui, né? Se você está no aprisco judaico, com seus costumes, com as suas doutrinas, você não está com Cristo, porque para estar com Cristo, ele falou que saia fora do arraial, saia fora desse aprisco. O aprisco de vocês, quem vai cuidar é eu. Aí nesse aprisco, quem cuida desse aprisco aí são homens, são sacerdotes. São sacerdote enganoso, mas vocês vão sair fora desse aprisco aí e eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Amém, meus amados? Foi isso que você entendeu? Se você entendeu isso, eu só creio que se você entendeu isso, se amanhã, a partir da manhã, você não for mais no aprisco. Mas se você for no aprisco é porque você não entendeu bulufas. Ouviu tudo, mas não entendeu. Né? Hebreus 10, nós lemos Hebreus 13. Vai lá na Hebreus 10. Hebreus 10... no versículo 19 e 20. Versículo 19. Tenho, pois, irmãos, intrepidez, tendo, né? Não é tenho, é tendo. Você tem que ter intrepidez. A igreja de Cristo, ela tem que ter essa intrepidez. De não ir em busca de homem pelo seu intercessor. Homens para ser seu intercessor entre Deus. Porque ele falou, vocês saiam fora desse arraial que tem homens como intercessor, tem sacerdotes como intercessor, venha para fora, que vocês não vão ter intercessor. Eu mesmo vou falar com vocês, vocês vão falar comigo e eu falo com vocês. Não tem mais parede divisória. Amém? Mas a igreja não entende isso. A igreja não entende e fica nas tradições humanas, tradições de homem. Né? Tem que ter um sacerdote para conduzir ela. Tem que ter, para a igreja tem que ter um sacerdote, tem que ter um homem no meio desse negócio. Aí o homem aproveita dessa fragilidade que ela não entende nada de Cristo.
só entende do que é Jesus. Jesus era carne, Jesus era como um sacerdote, era um sacerdote na verdade. Jesus era um sacerdote, mas o nosso sacerdote partiu da onde? Da cruz, não é do antes da cruz. Jesus de Nazaré era antes da cruz, passou da cruz, é o Cristo ressuscitado, o nosso sacerdote. Então, entre Deus e nós, é Cristo só que fala. Ele nos deu esse livre acesso para falar com Ele. Amém, meus amados? E quando você tem esse acesso, quando você tem essa sabedoria, esse entendimento, né? Quando você tem esse entendimento, você sente paz dentro de casa. Você vê uma família verdadeiramente alicerçada em Cristo. Porque difícil é você ver uma família alicerçada nos evangelhos judaicos, no aprisco judaico, com sucesso dentro do seu lar. Porque sempre há desavença dentro do lar, a briga. E quem é que traz essa briga? Ele mesmo, a pessoa mesma. Porque a pessoa dentro do aprisco judaico o aprisco judaico era cheio de Satanás. Então as pessoas vivem nesse aprisco judaico e os Satanás estão tudo acompanhando ela, o dia a dia da vida dela, trazendo brigas na família, trazendo separações de casamentos, trazendo doenças que os médicos não descobrem que doença que é, para então aplicar o remédio certo. Tudo isso vem da onde? Vem do aprisco judaico. Então, meus amados, se nós não sair fora do arraial judaico e irmos de encontro com ele, que ele foi para fora e não voltou para o arraial, nem sequer o sangue dele voltou para dentro do arraial. Então, se nós não for de encontro com ele, jamais vamos ter uma vida abençoada em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Vamos ler mais aqui, eu quero terminar. Abra sua Bíblia, nós lemos 20. Era 19 e 20, acho que nós lemos, né? 10, 19 e 20 eu falei aqui. Não, nós lemos 19, né? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue dos judeus. Eu me lembrei, tem um rapaz aí, eu pensei em pegar o nome dele, mas esqueci, perdão aí, mas eu vou falar, ele sempre me ouve, está me ouvindo, me assistindo, ele vai entender quem é. Ele falou para mim, eu esqueci o nome dele, eu ouvi lá o nome dele e falei até que ia anotar ele aqui para me falar nesse momento. Mas com certeza você está me vendo, que eu tenho visto, você tem me acompanhado. Ele me perguntou o porquê que eu não fazia essas apresentações como o nosso irmão Geraldo Mireles, eu acho, né? Lá do Rio de Janeiro. Irmão, eu não consigo fazer o que o irmão Geraldo faz, porque você bem vê que o irmão Geraldo, ele conduz uma igreja interna, física. Então, numa igreja física, você tem pessoas que lhe auxiliem, né? Como é que chama a palavra? Que ajude você. Então, o irmão Geraldo, ele tem técnico que manuseia a palavra para o telão. Eu tenho, irmão, aqui. Se eu virar a câmera aqui, irmão, que está atrás dessa câmera, você iria ver uma tela grande aqui. Tem uma tela de 70 polegadas aqui. Então, irmão, eu não consigo fazer isso porque
Eu moro só, eu estou aqui, não tem ninguém aqui para me ajudar. Aqui, quem me assiste, quem me segue aqui, essas ministrações, é totalmente espiritual. Eu até, pelo lado, acho bom, porque o irmão Geraldo, eu acompanho os vídeos deles, um homem abençoado, mas, irmão, toda pessoa que lida com vidas tem problemas com as pessoas. Tem problemas, eu tenho notado os problemas que o irmão Geraldo tem passado com pessoas de dentro do agrupamento deles, né? do ajuntamento deles. É difícil lutar com pessoas. Então eu acho bem melhor, a palavra está indo ao encontro das pessoas, fazendo o mesmo efeito que o irmão Geraldo faz com o telão dele. O irmão Geraldo tem quem faça, eu moro sozinho, eu não tenho quem manuseie aqui, eu preciso do computador, alguém que opere o computador para mim. Aí eu ligava no meu telão e ia fazer igual o irmão Geraldo. Mas o efeito da palavra ia dar o mesmo. Eu tivesse essas pessoas, eu ia ter até chegar a um ponto que eu ia ter problemas com eles, né? Porque a gente nunca está satisfeito com o que tem, sempre quer mais. Então, irmão, é por conta disso que eu não faço essa ministração via telão. Eu até tenho aqui, eu tenho aparelhagem para isso. Tem o telão aqui, e tem o computador, tem até o projetor, que lá o irmão acho que usa um projetor, o irmão Geraldo, né? Usa um projetor, eu tenho um projetor também. Mas preciso de pessoas que operem. Então eu vou trazer problemas para mim, e sendo com a palavra, vai sair com o mesmo efeito. É só a pessoa ouvir e pôr na prática. Amém? Está explicado. Seja bem-vindo, você, irmão. Continue ouvindo essas ministrações. Nós paramos no versículo 20, eu prometi de ler, né? 10 ou 20, não, é isso mesmo, 19 e 20 eu ia ler. Então nós lemos o 19, né? Sendo santo pelo sangue de Cristo. 20, pelo novo e vivo caminho. Ó, agora não é mais um caminho velho. Nós temos um caminho novo. Quando eu compro uma roupa nova, eu já planejo logo o momento de eu vestir ela. Né? Não adianta eu comprar uma roupa nova, pôr ela no guarda-roupa, guardar lá. Não adianta. Então, aqui está dizendo, ó, agora é pelo novo e vivo caminho. Porque o velho era velho e era morto. Não tinha espírito de vida no Velho Testamento. Pelo novo e vivo caminho, que ele quem? O Cristo, né? Nos consagrou. Olha quem foi que consagrou. Isso, meu amado, você que está me ouvindo, você que frequenta uma igreja, chamada igreja, você vê que não existe consagração. Não existe consagração de homens. Homens não podem consagrar nada. Nada. Homem não pode consagrar. Porque o que nos consagrou foi o sangue dele de uma vez por todas. Então, se eu quiser consagrar alguém ou algum objeto, eu tenho que matar ele de novo. Para ele sangrar, e então pegar aquele sangue e consagrar. Você está me entendendo? Então, quando você estiver num local que alguém querer consagrar, isso acontece muito em mesas, né, que vai servir almoço, um jantar. Sempre aparece, tem pessoas do aprisco judaico, quem vai consagrar? Meus amados, a palavra está dizendo aqui, foi ele que nos consagrou, de uma vez por toda com seu sangue. Amém? Nos consagrou pelo véu. Quem é esse véu? O corpo dele, que foi oferecido pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém, meus amados? Então, se eu quiser consagrar esta taça d'água, eu vou ter que fazer o quê? Matar ele. Ele vai estar aqui para me matar, para me pegar o sangue e consagrar essa água? Não vai.
Então isso são doutrinas de homem, costumes de homens, costume judaico, doutrina judaica. Você vê que a igreja chamada de Cristo não acompanhou Cristo afora, né? Não acompanhou. Gálatas, abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo do 6 ao 9. Versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça. Vos chamou na graça. Então, enquanto Paulo ministrava esse evangelho para os Gálatas, enquanto ele ia na Macedônia e voltava, ele já estava onde? No aprisco judaico, recebendo e praticando as doutrinas judaicas. Amém, meu irmão? Chamou em graça de Cristo para outro evangelho. 7, o qual não é outro, senão aqui alguns que vos perturba. Olha como Paulo está chamando o outro evangelho, o da lei. Perturbação, vos perturba e querem perverter o evangelho de Cristo. 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, olha a referência que Paulo deu a segurança do que se qualquer pessoa que vier com as suas pregações, com um anjo, que a pessoa foi para o céu, que a pessoa foi para o inferno, não aceite isso. Não aceite. O do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. A palavra anátema quer dizer amaldiçoar, seja amaldiçoado. 9, vamos ver até o 9, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, seja amaldiçoado. Amém? Abra sua Bíblia, 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo do 4 a 8. Não, versículo 3. 2 Timóteo, eu estou pulando aqui. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. Versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encorajamento, do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, é esse o Evangelho que se prega poder, segundo o poder de Deus, é aqui. Se sair fora desse Evangelho, não tem nada com Deus. Amém? É o versículo 8. Versículo 9. Porque poder de Deus, que nos salvou, ao Evangelho que tem poder, nos salvou. Os crentes não têm certeza que estão salvos. Nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, que nem Tiago mesmo falou, da lei pregando lei. A fé sem obra é morta. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça
que nos foi dada em Cristo Jesus antes, olha a palavra, antes dos tempos eternos. Amém, meus amados? Esse é o Evangelho de Cristo que eu apresento para vocês. Amém? Tito, livro de Tito, capítulo 3, versículo 4 ao 8. 4. Quando, porém, se manifestou, já manifestou, né? Se manifestou a benignidade de Deus, se manifestou, não vai se manifestar, nosso Salvador, e o seu amor com todos, para com todos. 5. Não por obras, não por obras de justiça praticada por nós, né? Porque na lei, tudo que se faz na lei era obra de homens, praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar. Você vê, a palavra está salvou. Então, se você não for salvo, ou você está salvo ou você não vai ser mais salvo, porque Ele já salvou. Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é quem te renova a cada dia pela palavra dele. É o Espírito Santo. Você, por sua vez, você não tem como fazer nada. Não tem como fazer nada se Deus não fizer. Amém, meus amados? Versículo... Nós estamos em Tito, né? Nós lemos o renovador, lemos até o versículo 5. Versículo 6. Que Ele derramou, né? Pelo seu Espírito, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós. Você vê que tudo está no passado. Então, se você não foi salvo, você não é mais salvo. Que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus, o corpo, né? O corpo, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. 8. Fiel é esta palavra. Fiel é esta palavra. E quero que, no tocante a estas coisas, faça afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus seja solícito na prática. Não basta falar, tem que praticar, na prática de boas obras. Boa obra. Essa boa obra hoje é ajudar o necessitado. Boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Amém? Gálatas. Temos mais duas passagens aqui. Gálatas capítulo 4. Nós vamos ler do 21 ao 30. E depois só mais uma passagem em Hebreus bem pequena. 21. Dizei-me vós, os que queres estar sobre a lei. Dizei-me você que quer estar sobre a lei. Acaso não ouviste a lei? Vocês não ouviram? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. 24. Estas coisas são alegóricas, ou seja, é uma comparação, é uma sombra.
Essas coisas são alegóricas, porque estas duas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, né, que é o Monte da Maldição, que gera para a escravidão. Né? Olha quem vive na lei. Gera para a escravidão. Esta é Agar. 25. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém. Presta atenção, igreja, nesse detalhe. Essa aqui não foi escrito nessa madrugada. Isso aqui foi escrito no ano 53. Então, a Jerusalém atual era a antiga Jerusalém antes de ser derrubada, de ser queimada. Não é essa que nós vemos hoje. Essa hoje aí é da ONU. Então está aqui no versículo 23, no versículo 25. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual. Aquela que foi derrubada, foi queimada. Jerusalém atual, que está em escravidão. Está em escravidão com seus filhos. Então, se você vive no tempo da Jerusalém atual daqui, o Evangelho está falando, você continua no aprisco judaico, está o quê? Está amaldiçoado, né? Estou amaldiçoado. 26. Mas a Jerusalém lá de cima, não é a atual e nem essa da ONU que temos hoje aí, é lá de cima. A Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. 27, porque está escrito: alegra-te, ó estéril que não dás à luz, exalta e clama, tu que não está de parto, porque isso aqui está se referindo aos gentios, tá? Está de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Amém? 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. 29. Como, porém, outra hora, o que nasceram segundo a carne perseguia, o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Assim também agora. Você vê, a coisa é tão séria que quando você prega essas coisas, você manda um versículo desse para certos crentes, eles dizem que esse negócio aqui é do diabo. É do diabo, eles falam do diabo. Fala de boca larga mesmo, né? 30. Contudo, o que diz a Escritura? Não é o Evangelho, é a Escritura. Portanto, o que diz a Escritura? Lançai fora. Saia fora. Lançai fora a escrava. A escrava. Lançai fora os apriscos. A escrava e seus filhos. Porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. 31, para não deixar solto. Assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Amém? E para encerrar hoje, abra sua Bíblia no Hebreus, no capítulo 13, para encerrar. Que na verdade eu já lembro. Hebreus capítulo 13, versículo 13. É só a afirmação do que nós já lemos aqui. 13. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial. Não é para ficar dentro desses apriscos aí judaicos, com seus costumes, com seus legalismos, né? Seus guardas de sábados,
seu legalismo todo, saindo fora do arraial, levando o seu vitupério, levando o seu sacrifício. O sacrifício, esse seu sacrifício, a palavra seu está falando de Jesus. É o sacrifício dele, levando o seu sacrifício fora do arraial. Não é dentro das chamadas igrejas, não é dentro dos apriscos judaicos, porque o que nós vemos por aí são apriscos judaicos, que em vez de edificar a igreja, só derruba, aí vive uma igreja sem entendimento nenhum do que é Cristo, do que é Jesus de Nazaré. O que pertence a Jesus de Nazaré, nós damos a Ele, mas o que pertence a Cristo, temos que dar a Cristo. Amém, meus amados? Toda a honra, toda a glória, nós damos a quem? O Cristo ressuscitado. Amém? Sejam todos abençoados pelo poder do Evangelho de Cristo. E assim você terá uma vida abençoada, com sabedoria cristã, com entendimento cristão. Amém? E a sua vida muda. Quando você tem esses entendimentos, a sua vida muda. Amém? De fato, de verdade. Então sejam todos abençoados, não somente hoje, mas para todos os dias da sua vida, que você viver em cima dessa terra. E até quarta-feira, a partir das 19 horas. Amém? E até lá.